vamos agora à parte jurídica do programa e para conversar conosco está aqui presente o promotor de justiça, doutor Luiz Eduardo Marinho. Doutor Luiz Eduardo, muito obrigado pela sua presença e já vou começar fazendo aqui a primeira pergunta. O que seria de mais relevante e mais importante para sabermos sobre o abuso sexual infantil? Olá, Patrícia, tudo bem? Muito bom estar aqui nesse bate-papo com você. E sua pergunta é bastante interessante, haja vista que recentemente nós tivemos mudanças relevantes, né, nas leis relacionadas aos crimes sexuais e com muita ênfase nessa questão do abuso infanto-juvenil. E é importante frisar, inclusive, que nós já temos, desde o ano de 1990, o Estatuto da Criança e do Adolescente em vigor, e nesta lei específica nós já temos condutas pré-definidas, condutas típicas penais, tanto protegendo a criança como o adolescente, além das medidas de proteção à criança no âmbito civil, que em conjunto tornam essa lei bastante interessante. Ao passo que o legislador modificou as leis do Código Penal, principalmente no que diz respeito ao estupro de vulnerável, que é talvez hoje o tipo penal mais, digamos assim, mais emblemático no que diz respeito a essa matéria tão importante e tão cruel, haja vista que, pela minha experiência como profissional, não só na cidade do Natal, mas na Grande Natal, eu verifico que esse tipo de crime atinge com muita intensidade as pessoas de menor baixa renda. O estupro de vulnerável ele veio realmente como um marco na nossa lei, porque vem proteger essa criança, esse adolescente, inclusive, né, no próprio texto da lei, determinando uma conduta objetiva. Ou seja, não há nem necessidade de se provar violência ou grave ameaça, basta tão somente que um adulto, dentro de uma determinada circunstância, mantenha uma relação de cunho sexual com essa criança ou com um adolescente menor de 14 anos, para o crime já ficar configurado. Então, isso foi um avanço muito importante e esse hoje é o nosso carro-chefe no que diz respeito ao combate do abuso sexual contra crianças e adolescentes no nosso país. E em relação ao caso que foi apresentado, que a mãe só descobriu 10 anos depois a violência que os dois filhos menores de idade tinham sofrido. Eles dois sofreram abuso, um tinha 9 e outro tinha 5 anos. E eles foram abusados pelo tio que tinha 13 na época. Então, transcorrido aí os 10 anos, ainda há punição para esse criminoso? Veja bem, nesse caso específico, tendo em vista que o agressor, à época dos fatos, era um adolescente, o Estatuto da Criança e do Adolescente seria a lei aplicável ao caso. Então, embora ele tenha praticado, em tese, uma conduta configurada estupro, tem que se ver também a data exata, porque se praticado em determinado período, não aplica-se o artigo 217-A, que é o estupro de vulnerável, mas, de qualquer maneira, o ato infracional dele seria análogo ao crime de estupro. Pelo fato de ele ser adolescente, nós temos já uma jurisprudência sedimentada de que as medidas socioeducativas só poderão ser aplicadas até o cidadão completar 21 anos de idade. E, Patrícia, como você disse, o fato já decorreu 10 anos. Né? Então, esse rapaz hoje deve ter 23 anos de idade. Então, nem mais a medida socioeducativa poderá ser aplicada. Então, é como se tivesse ocorrido a extinção da punibilidade, né? Se a gente traçasse um paralelo com uma pessoa imputável, seria como se o Estado tivesse perdido o jus puniendi. Não é? Então, nesse caso, realmente não poderia mais ser punido pelo esse ato. Se ele, à época, fosse maior de idade, esse crime ainda não estaria prescrito. Né? Se vocês pegarem depois do artigo 109 do Código Penal, onde tem lá os intervalos de prescrição, pela pena do estupro, que é uma pena grave, então esse crime ainda poderia ser punido, investigado, punido, denunciado, processado e condenado, estando o Estado com o direito de puni-lo, desde que a época ele tivesse mais de 18 anos. Eu acho importante falar dessa questão da prescrição, da punibilidade, se ainda é punível, porque muitas vezes o crime, ele nunca é descoberto na época,
só muito tempo depois. Porque as pessoas têm vergonha, as vítimas têm vergonha de denunciar, as vítimas têm vergonha de falar. Às vezes as próprias crianças têm medo, porque o criminoso ele impõe medo, né? Como o senhor trabalha já muito nessa área, e punindo e tentando condenar esses criminosos, existe um modus operandi deles trabalharem sempre em cima da vítima? Sim. Na verdade, os crimes sexuais, principalmente aqueles que as vítimas são crianças e adolescentes em tenra idade, são crimes de difícil investigação. Primeiro porque, pela minha experiência, eu vejo que grande parte desses crimes estão acontecendo no seio familiar. Né? São pessoas que, infelizmente, são pessoas próximas a essas crianças, por exemplo, são pessoas que gozam da confiança. O meio probatório baseia-se muito no relato da criança, por exemplo, tem que ser feita uma análise através de um psicólogo, uma pessoa que seja capacitada para a área, porque as indagações a uma criança devem ser feitas de forma lúdica. Então, a partir de todo esse arcabouço de provas é que a gente pode denunciar um cidadão desse. E realmente não é fácil. Infelizmente, nós temos um grande número de abusos sexuais na nossa cidade, mas a produtividade de denúncia e até a resolutividade daquele caso através de uma sentença condenatória fica muito aquém do desejado. Justamente por essa dificuldade de se colher a prova, de se perquirir esse depoimento dessa criança, e muitas vezes isso acaba sendo postergado. Daí porque é importante que a população saiba que esses crimes podem ser punidos muito tempo depois. Temos grandes exemplos aqui no nosso país, por exemplo, o caso da nadadora Joana, né, Joana Maranhão, se me foge, lá de Recife, que ela, depois de muitos anos, denunciou, e aqui sem querer entrar no mérito da questão, porque não conheço o caso a fundo, mas ela fez uma denúncia formal contra o seu, então, técnico de natação. E ela afirmava categoricamente que estava sendo abusada sexualmente por ele desde a época que ela era criança. Também teve o caso do técnico da seleção de ginástica do nosso, né, do nosso país, que ele também está respondendo por isso, está se defendendo, é um direito dele, mas está sendo acusado disso. Então, as pessoas precisam saber que, como são crimes com penas graves, a possibilidade do Estado aplicar o jus puniendi, ela pode demorar mais de uma década, inclusive. E mesmo assim, a pessoa pode ser processada e condenada. Então, as pessoas que, por exemplo, sofreram um abuso sexual com 13, 14 anos, não podem se calar. Elas, já maiores de idade, com 18, 19, devem sim procurar a delegacia, registrar boletim de ocorrência, que enquanto o crime não estiver prescrito, e o tempo prescricional é grande para esses delitos, há a possibilidade de punição desse criminoso. E também devo ressaltar que, a cada passo processual, esse período de prescrição é interrompido. Ótimo. Por exemplo, se a prescrição está correndo e depois de 10 anos o promotor denunciar o criminoso, a partir do recebimento da denúncia pelo magistrado, o tempo de prescrição começa a correr do zero. Então, um estupro ocorrido há 15 anos, há 20 anos atrás, ainda é passível de punição por causa dos marcos interruptivos de prescrição. Interessante que a população saiba, né? Porque muitas vezes as pessoas deixam para lá porque diz que já passou muito tempo e acaba dizendo, não vale mais a pena ir procurar a justiça. Pois é, Patrícia, veja bem, o crime, um outro dado interessante é que grande parte dos condenados por abusos sexuais também foram vítimas de abuso quando crianças ou adolescentes. É uma coisa impressionante. Então, aquele trauma potencializa naquele criminoso uma reação adversa, ou seja, ele pratica em crianças e adolescentes o que ele foi vítima. Então, veja como é importante que as pessoas não se calem e até que seja feita com a pessoa que sofreu a violência sexual. É muito interessante que essa pessoa seja cotidianamente, durante muito tempo, acompanhada por psicólogos, por até mesmo psiquiatras, se for o caso, dependendo da gravidade do fato, para que realmente a pessoa seja moldada no sentido de tentar superar esse trauma, que não é fácil, não é? Não é fácil, é um tabu, muita gente se cala, com medo de represália, com medo de sofrer de vergonha, com medo quando adolescente de sofrer bullying na escola, enfim. Então,
é um desafio. Nós, do Ministério Público, temos várias parcerias com o governo, com entidades de defesa dos direitos de criança e do adolescente, e nós temos nos empenhado sempre nessa demanda que me parece ser uma demanda das mais importantes nessa área. E nesse mesmo tema sobre violência contra a criança, eu queria falar um pouco sobre a questão da pedofilia, o crime de pedofilia. Também se enquadra no abuso, numa violência muito grande contra a criança. Pronto, então é importante a gente explicar que pedofilia não é um crime. Pedofilia é um distúrbio de comportamento, né? É um comportamento que não se adequa aos moldes que se espera de um ser humano, ou seja, não é aceitável que um cidadão de 20, de 30 anos procure se relacionar sexualmente com a criança de 4 anos, de 5 anos, de 6 anos. Então, pedofilia é um distúrbio de comportamento que, do ponto de vista de uma linguagem policial, digamos assim até, é considerado um crime. Fulano praticou crime de pedofilia. Na verdade, o crime é de estupro de vulnerável, né? O crime é estupro de vulnerável e a conduta praticada para se configurar aquele crime é a conduta de pedofilia, que é justamente o envolvimento sexual com crianças e adolescentes de tenra idade. Pela lei, se enquadra como vulnerável as crianças de 0 a 12 anos, todas elas, e os adolescentes de 12 até 14 anos incompletos. Então, essas pessoas são consideradas vulneráveis. Para essas pessoas, não é necessário sequer comprovar, como eu já disse anteriormente, a violência ou grave ameaça. Acima de 14 anos, não podemos mais falar em estupro de vulnerável, desde que essa pessoa tenha discernimento normal. Né? Porque outras pessoas também podem se enquadrar como vulneráveis. Por exemplo, pessoas bastante idosas, que já sejam senis, pessoas que estejam com doenças graves, que não possam resistir, pessoas que por alguma situação específica naquele momento estão em estado de vulnerabilidade, como por exemplo, pessoas anestesiadas numa sala de cirurgia, uma pessoa em estado de completa embriaguez. Uma pessoa em estado de completa embriaguez se equipara naquele momento a uma pessoa vulnerável. E de 14 aos 18? De 14 aos 18, as relações, quando consensuais, não são configuradas crimes. Né? Então, nada impede, por exemplo, que um homem de 20 anos se relacione com um adolescente de 14, de 15. Se for consensual, não há nenhum tipo de crime. Haverá estupro, sim, estupro comum, se não houver consentimento, violência ou grave ameaça comprovada. E o crime que nós temos mais comum nessa faixa etária de 14 a 18 anos é a exploração da prostituição desses menores de idade. Aí nós temos, assim, um dos crimes hoje mais comum, que é justamente, inclusive muitas vezes fomentado pela própria família. Nós vivemos já há anos numa situação de complicação econômica e muitas vezes a gente vê as próprias mães, infelizmente, né, levando aquela adolescente ou adolescente para a prostituição. Então, nessa faixa de 14 a 18, o crime mais comum é justamente a exploração, né, da prostituição infanto-juvenil. É muito grande, né, no nosso país. Muito grande mesmo. Doutor Luiz Eduardo, agradeço muito a sua presença mais uma vez e tenho certeza que vocês gostaram. Eu, pelo menos, adorei, foi super esclarecedor. Espero ter uma outra oportunidade de outros assuntos, outros temas também bastante relevantes como esse. E a gente vai ficando por aqui e a gente se encontra no próximo episódio de mais um Histórias de Polícia. Não esqueçam de se inscrever no canal.